Em que consiste o intervencionismo? Estamos sempre a falar do intervencionismo do Estado. Quer dizer, a ideia de que um adulto tem uma perspectiva de vida, tem uma percepção dos fenômenos, mas vem uma autoridade que proíbe que ele haja de acordo com o seu próprio pensamento. Eu sei que é errado. Agora, por exemplo, os nossos filhos, nós orientamos, corrigimos, dentro da moral familiar, dentro da moralidade normal. Uma esposa dizer que estás mal vestido, faz parte do. Tal como, por exemplo, nós orientamos os filhos. Porque eu também tenho o direito de negar. Reinar ou negar. Se o Estado diz é assim, você não pode. Paga impostos. Não pode supor contra os impostos. Agora, a questão do corpo. Não, a ideia é que o corpo tem que ser mesmo só teu, de mais ninguém. Salvo se consentir. Quando faço relação sexual com alguém, eu uso do meu corpo, por exemplo. A mulher está a usar o meu corpo. Só que esse uso é um uso consentido. Fora disso, não imagina. Eu costumo brincar, sim, quando analiso as ideias socialistas, né, que defendem uma propriedade coletiva. E se o nosso corpo fosse de todos? Nessa hora que estamos aqui, vem um gay e diz: olha, quero começar uma relação sexual com o teu corpo. Não tinha como me opor, porque afinal o corpo é de todos. Sim, mas nessa questão, as coisas coletivas não têm algum limite. Por exemplo, o seu corpo é coletivo. Para fazer uso, exatamente, para fazer uso do seu corpo. Não, o uso só tem que ser quando é consentido, tem que ser mesmo minha propriedade. Sim, o resto, o Rolf Barbie, por exemplo, ele diz que uma criança, por exemplo, depende do meu sustento. Se eu não quiser sustentar essa criança, tenho todo o direito, porque ela vive dos meus proventos. Agora, por questões morais, claro que por uma questão da moralidade. Morais não, sentimentais. Sentimentais. Só que poderá-se levantar um problema nisso, que já tomei a palavra. É que se só dependermos, né, das questões sentimentais aqui, é provável que nós, conhecendo um pouco, né, um pouco do que sabemos sobre a natureza humana, não é? E aqui, né, fazendo uma espécie de experiência mental, né, e lembrando o estado de Hobbes, não é? O homem lupus homem, né? O homem é lobo do próprio homem. E suponhamos que, não é, cheguemos a um contexto em que, eu não desenvolvo esses sentimentos e deixo as crianças, enfim. Por exemplo, a gente fala muito de fuga à paternidade, ok. Muito bem. Nesse caso, então seria injusto punir as pessoas por fuga à paternidade. Já que eu... Se nos leva a essa consciência, exatamente. Mas quando se eu não cuidar do meu filho, que crime é que eu cometo? Mas qual é a prioridade que eu violo? Porque o crime é a violação da propriedade alheia. Mas quer dizer, não estou a defender essa imoralidade. Não, mas só que essa ideia a fazer uma teorização. Mas é a questão do fundamento. Não, o homem é um ser social e é um ser moral. A família é fruto disso. O homem percebeu que, primeiro, quando criança é sustentado pelos pais, né? Quando adulto vai precisar do sustento dos filhos. Então, a dada altura houve uma espécie de poliamor, né? Em que nenhuma mulher era de um homem, todas as mulheres eram de todos os homens. A procriação cresceu, não sabia de que era filho. Os filhos, para crescerem, passavam por muita dificuldade, porque só dependiam do sustento dos pais. Os homens, quando envelhecessem, morriam à toa, porque ninguém estava aí para os cuidar. O homem decidiu privatizar os filhos, na ideia de que quando eu, enquanto sou adulto, cuido dos meus filhos, para quando eu ficar velho, eles me cuidarem. Isso é uma questão moral. Mas agora, teoricamente,
quando eu não cuido do meu filho, não violo nenhuma propriedade, não crime nenhum. O crime é violação da propriedade alheia. Eu não violo. Teoricamente, não confunda. Sim, entendemos. Estamos a dizer que ele faz. Então, desculpa só. A propriedade, se não for privada, isso é que vai gerar caos. Se a propriedade não for criada, não gera caos. É o exemplo. Estou aqui e essa hora alguém diz: pá, quero usar o teu corpo. Seria. Não imagina o caos que isso seria. Aliás, nem haveria, se não houvesse a privatização do corpo, a dualidade do corpo, eu acho que não havia a violação sexual não seria um crime, o estupro, sexo com crianças, como se chama? Pedofilia também não seria crime. Eu acho que todos os seres humanos seriam homossexuais também. Bom, vamos avançar com o Ekundi. A educação pode ser entendida como um meio de difusão ideológica. Não cai por terra, e eu aqui gostaria por dizer que a educação, não é? Nós, e que muitos daqui sabem disso, tem um caráter também classista. Caráter classista na medida em que em grande medida representa aquilo que são as crenças do grupo dominante, não é? Classe dominante, partido, etc. Agora, atualmente, não é? Essa ideia é genérica e também a minha resposta poderá ser genérica. Quer dizer, dependerá muito do modelo de intervenção do Estado na educação. Numa das minhas intervenções eu disse que há modelos, não é, que são mais intervencionistas, são mais centralizados, não é? Aqui, fazendo um estudo curricular, que o currículo nacional é definido, não é, aí por entes do governo, não é? Ministro, etc. Mas há contextos já que se defende a questão da autorregulação. São os próprios profissionais da educação que definem as regras do jogo. Eu aqui falei por exemplo, da Finlândia, onde lá os professores têm grande autonomia de definir as regras do jogo. Portanto, nesse contexto, não é? Por mais que haja intervenção do Estado, não há como tal uma difusão assim em grande medida da ideologia. Mas, se não é, trocarmos de contexto, é talvez como o nosso ainda não há muita autonomia, não é, por parte dos fazedores da educação, professores, gestores, etc. Claro que no nosso, não é, em grande medida, a ideologia que tem sido apregoada é mesmo a do partido, não é, governo, exatamente. No contexto como o nosso, essa ideia vincula, exatamente, tem enfim, bases, né, para ser sustentada, mas há já contextos em que isso não acontece. Portanto, não é, essa ideia de mudança, não é, isso hoje está assim, mas por isso é que nós estamos a refletir, estamos a pensar. Hoje, não é, há muitas temáticas, aqui o Edu citou, o Isaac Pacho, tem feito grandes reflexões à volta da questão da autonomia, da necessidade de se, não é, autonomizar as escolas. E aqui eu trago à baila uma reflexão de um grande filósofo e sociólogo, Habermas, não é, que traz, não é, dois conceitos-chave que talvez nos poderão ajudar a melhor entender essa questão, que é o mundo da vida e mundo dos sistemas. Mundo da vida e mundo dos sistemas. O mundo da vida tem a ver com o mundo dos valores, das crenças, não é, de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade. E o mundo dos sistemas são os meios, não é, o mundo dos sistemas tem a ver com as estratégias, não é, para se alcançar objetivos. No nosso contexto, o mundo dos sistemas, contexto angolano, o mundo dos sistemas tem colonizado o mundo da vida. Por isso é que a ideologia de quem governa é muito assente no processo de ensino-aprendizagem. Mas o contextos em que o mundo dos sistemas está ao serviço do mundo da vida, não se verifica isso. Portanto, nessa questão, a questão é bifurcada, né? Por um lado, né, de facto, isso acontece, mas por outro, isso não acontece. Por isso é que, por meio da educação, do exercício consciente da educação, nós temos o dever epistêmico, o dever ético, o dever cidadão de inverter esse quadro. Porque, não é, enfim, nós estamos a acompanhar esse processo de crítica do próprio Estado, a questão da desintervenção do Estado ou minimização da intervenção do Estado.
em grandes setores como talvez a educação, a economia. Portanto, o objetivo é evitar que não haja essa inculcação da ideologia de quem governa por meio da educação. Se a educação é democrática, partimos da premissa de que em democracia não é uma pluralidade de valores, não deve vigorar apenas a ideologia de quem governa, porque aí, enfim, seria uma perspectiva alienante. Professor, há aqui alguma coisa que talvez possa ser esclarecida. Quando nós estamos a falar de educação enquanto sistema de alienação, aqui não é partidos políticos, não é, nós estamos a falar de um sistema de Estado. O Estado, a função do Estado é independentemente do partido, isso é universal. O Estado é uma instituição, Estado mesmo, né? O Estado é uma instituição que nasceu para criar duas classes, né? Uma de exploradores e outra de explorados. Então, os partidos políticos que existem hoje, mudando de ideologia, mas no fundo funcionam todos em torno desse sistema de exploração. Isso é como a ideia da democracia, por exemplo. Eu penso que essa ideia é indefensável na medida em que, quando aqui o ilustre faz a questão, não é? Enfatiza a questão de ideologia. Acho que estou no meu tempo de palavra. Por exemplo, em Angola, né? Ganha a UNITA. Vamos ter a democracia. O que é que vai acontecer? É que a UNITA chega no poder e vai manter o mesmo sistema de governação, que é o democrático, a questão da tributação. Então, muda partido, entra, sai. No fundo, o sistema estatal é que mantém-se. Quando nós estamos a falar da alienação, estamos a falar, por isso é que aqui a comparação tem que ser uma educação estatista e uma educação privada. A privada é uma educação fora do Estado, em que são os privados que ditam o que deve se ensinar. Agora, enquanto ela for estatista, vai refletir sempre uma ideia ideológica, vai defender sempre uma ideia de exploração. Sim, ou de colonização. A questão da ideologia, e talvez aqui filosofar, não, enfim, procurar descortinar esse conceito. Essa ideologia, realmente, tem a ver com crenças, ideias, valores de um grupo, dominante, de um grupo. E atualmente quem interessa a ideologia são os partidos que governam, ou não. É dessa ideologia que é apregoada e que estamos a historizar, que é a educação. Essa ideologia que aqui o se referiu. Não. Os partidos políticos só lutam para chegar ao poder, para poderem explorar. O problema é mesmo exploração e explorados. Quer dizer, quando a UNITA, por exemplo, vai às eleições, tudo faz para ganhar eleições, não é porque ele está interessado em estabelecer uma sociedade de paz. Não. Quer dizer, ele quer que chegue no poder, estando no poder, para explorar também, tal como é para explorar hoje. Então, quer dizer, nós temos que ver a educação fora da caixa, no sentido de sistema estatista é que está mal. O problema é a monopolização da educação pelo Estado. O que nós temos que fazer é tornar o Estado uma atividade concorrencial, ditada pelos privados. Eu é que sei em que eu vou me educar. Não precisa ser o Estado com seus valores. Porque o Estado, por exemplo, volto à questão que trouxe, que é a questão da democracia, o Deus que falhou, né? Quantos de nós pensam que a democracia é uma coisa ruim? Pouquíssimas pessoas. Porque nós fomos ensinados na ideia de que enquanto nós não concebermos um modelo fora da democracia, estaremos, toda a discussão que nós vamos fazer sempre dentro do processo democrático. E a democracia é exploração do homem pelo homem. Então, quer dizer, isso aqui é uma perspectiva, mas a questão ideológica eu aqui volto a enfatizar. Quer dizer, salvo em contextos em que os Estados, aqui Estado vai entender como sociedade politicamente organizada, definem um modelo de educação nacional
independente do partido que chegue ao poder, não é? Dependente das ideias apregoadas. Quer dizer, por mais que haja Mudança de partidos, não é, nesse governo, haverá matrizes, não é, que terão de ser respeitadas, que foram definidas, por exemplo, sociologicamente. Mas eu penso que o contexto aqui que o Luís trouxe dessa máxima é que essa ideologia, quem impõe no sistema educativo é quem governa, porque quer se perpetuar no poder. Desculpa, quem governa? Você foi Angola, quem governa? Quer dizer, essa questão... Qual é a classe que no fundo, governa? Porque os políticos são pessoas, só dão a cara, mas quem realmente estabelece os sistemas, quem é que coordena os sistemas? Nós temos aí a questão do partido, temos as classes, não é, empresariais, não é, que foram criadas também pelo próprio... E a questão da ideologia está ali, por quê? Porque, quer dizer... E essas classes sim. identificam corretamente. Essas classes empresariais vão existir sempre nos sistemas democráticos, vão criar sempre influência para manter esse sistema de exploração. No sistema da privatização também haverá classe empresarial, não haverá? Mas não tem poder, você não vai... Terá poder. Não, o poder dos empresários nasce porque eles fazem cunhas por intermédio do Estado. E o Estado, veja por exemplo, o Estado atualmente fechou o mercado para a entrada de cimento. Né? Isso é um lobby que um empresário qualquer fez, que tem uma fábrica de fazer cimento, falou com um ministro ou com uma bancada qualquer, um partido qualquer, e fecham, fecham a fronteira, se calhar até pagou. O Brasil paga seguras. Como é que fecha a entrada de cimento, de frango? Porque eu já estou a produzir ovo. Pisa a patinha, o Edu gosta muito de falar dos bestias. A socióloga lá disse que o Edu vai ter uma relação de amor com os pacotinhos. Né? A socióloga, quando você saiu naquele dia do debate, ela disse isso. Parece uma relação de amor. Então, são os empresários que mandam. E esses, enquanto existir uma autoridade para determinar o curso das nossas vidas, vão sempre existir. Só que eu temo, aqui, mesmo no sistema privado, pois, como diziam os gregos, como é que um privado, sem Estado, teria o poder de determinar a vida do outro? Acho que numa das suas intervenções foste claro ao afirmar, precisamente dessa altura, chegou a afirmar que, quer dizer, mesmo na questão, nós que defendemos estou aqui a parafrasear, defendemos a privatização, não obliteramos a questão da autoridade. Nesse sistema privado, isso aqui é uma experiência mental que estamos aqui a fazer e estamos aqui já a pensar nas consequências. Porque nesse sistema privado, quem produzir mais, quem conseguir ter mais poderio econômico, depois vai se repercutir noutras classes. Vamos supor que ele tenha um produto que é, por exemplo, muito consumido na comunidade. Só ele é que detém esse poder. E, enfim, quer dizer, depois vamos criar outros mini-estados, estou aqui a pensar já nessa consequência, que depois esses problemas, enfim, não voltariam. Sim. Traz a questão de monopólio. Sim, exatamente. Uma criança, assim da cidade, quando vai para os químicos, é ridicularizada. Uma criança. É o contexto. Não. Nossas crianças só passam o dia assistindo televisão, não exercem. Os pais proíbem que se possam vender, são tiktokers. Porque não é quando se critica a intervenção do Estado. Quer dizer, se olharmos para o nosso contexto, quer dizer, estamos aqui todos, dar razão. Não faço não, para ter razão, isso aqui, no Estado, enfim, não garante essas condições. Por exemplo, nós, a nível da educação, nós temos estados que erradicaram o analfabetismo absoluto. Temos estados que erradicaram o analfabetismo absoluto. Temos contextos estatais onde, quer dizer, a questão do emprego está salvaguardada para grande parte da população ativa. Temos esses contextos. Isso para dizer o quê? Não é? Que é possível. O nosso Estado, como aqui apresentou aqui o ilustre, tem as lacunas que tem, nós sabemos, não é? Todo mundo sabe, como diz o meu amigo, todas as mães sabem disso, o porquê disso, a questão da gestão do erário não é como tal equitativa. Sabemos aqui os problemas que nós vivenciamos,
mas há contextos, não é, que ultrapassaram essas questões. Mesmo tendo Estado, sim. Sim, exatamente. Não. O problema é a natureza do Estado. Onde quer que o Estado exista, a natureza é a mesma. O Estado vive da exploração. O Estado não produz nada. Não tem como criar riqueza, porque não produz, não é um agente produtor. Vamos ver, talvez outras colocações sempre da gente. Desculpa, onde há Estado e há algum crescimento econômico é porque é um setor privado forte. A América é isso, é um país que, de certa forma, tem mais liberdade do que nós, mas também tem um histórico de produção muito elevada, tem indústrias, e então o poder predatório do Estado faz com que não seja tão visível, porque essa sociedade é muito produtora. O progresso só é possível com a produção. Não sendo o Estado um agente produtor, não tem como criar riqueza. Só que o que nos garante que, retirando o Estado do cenário, não teremos cenários de desigualdades abismais? Só que nada nos garante. Aliás, o maior produtor da desigualdade é o próprio Estado. Qual é o problema de ser analfabeto? Eu posso não dominar o alfabeto, mas ser uma pessoa sábia. Por exemplo, uma criança não consegue comandar-se, não consegue, a partir da sua vontade, determinar a sua ação. Assim como pessoas inválidas não conseguem. Então, o ser humano torna-se pleno a partir do momento que, de facto, tem esse controle sobre o seu próprio corpo. Diz assim, agora vou para o milênio. Consegue ir ao milênio. Posso levantar o meu braço e o corpo obedece. Isso é sinal de que o corpo tornou-se de facto o meu corpo. E a partir do momento que se reconheça essa donidade do corpo, eu tenho total direito de, diria, expulsar qualquer outra iniciativa externa sobre iniciativa externa, o uso do meu corpo sobre pessoas externas ao meu corpo. Se alguém dizer, não, mas por que você proíbe, por exemplo, que eu use o teu corpo? Vou ter que argumentar que porque o corpo é meu, o corpo pertence-me, eu sou o primeiro hospedeiro desse corpo e eu tenho comando sobre esse mesmo corpo. Eu não posso, por exemplo, dizer, levanta-te, e tu levantar simplesmente, não é possível. Mas se eu dizer a mim mesmo, agora vou levantar, eu consigo. Então eu sou dono desse mesmo corpo. Bom, pessoal, temos outro evento nesta sala e gostaríamos de não importunar mais. Mas isso sim. A questão é tetraplégicos, os tetraplégicos, se um pai quiser, por exemplo, abusar da propriedade das crianças. Não. A teoria da propriedade privada é muito clara, né? Se eu sou dono sou único dono do meu corpo, então não posso ser dono de outros corpos. Qualquer ação que eu empreenda sobre o corpo de outra pessoa sem o consentimento dessas pessoas é logo uma violação. Não sendo recém-nascido dono do seu próprio corpo, mesmo não acontece os seus comandos, quem seria? Eventualmente o pai, tutor do recém-nascido. Sim, mas o tutor seria, mas não tem o direito de agredir. Seria apenas um tutor, né? Porque o que nós sabemos é que a criança tem o potencial. Já sabemos que ela vai crescer e vai atingir a qualidade de ser humano, né? Que vai reclamar sobre a donidade do seu próprio corpo. Agora, eu sim, como pai, tutor, tenho todo o direito de zelar, né? Pela criança, mas não tenho o direito de violentar essa mesma criança. Estaria a violar a propriedade alheia. Outra questão. Porque não está a extensão, o meu corpo não está até a criança. Sim, quando falou do Subado como um exemplo de direito natural, o Piedade se opôs. Não. Olha, pessoal, vamos só tentar que depois outras questões lá fora, porque o tempo aqui já era. A questão do piedade, o Soba não tem poder natural. Não, quando digo natural, digo aquele poder que não é imposto pela força, mas surge de forma... Cooperativa, será? De forma cooperativa. Por exemplo, a sociedade pressupõe a existência de regras.
E quando dizes que o único direito natural é da família, por exemplo, enquanto enquanto seres humanos cooperando uns aos outros, e se alguém violar a propriedade de outro, a quem nós levamos para arbitrar esse conflito? Diz aqui por isso que temos que o poder civil. Não, sim, mas pronto, isso é uma nomenclatura qualquer, chamas poder civil. O que eu estou a dizer é que o direito, o poder natural é aquele poder que não é coercivo, é criado de forma espontânea pelas pessoas. Os sobas são uma criação da própria sociedade, porque os homens perceberam que na cooperação, havendo cooperação, será necessário que haja uma pessoa a quem nós podemos levar os conflitos para serem resolvidos. Ok. E essa é uma autoridade natural, porque não foi imposta. A autoridade artificial é o Estado. Não elegemos, não é uma autoridade consentida, criada de forma natural. A colonização, por exemplo, os portugueses quando vieram aqui, vieram com força, o uso das armas. O poder que nós temos hoje é igualmente isso. Não é um poder administrador municipal de Chicomba. Nós nunca reunimos e dissemos que queremos um administrador municipal, mas nos foi imposto. Isso é um poder artificial. Está exemplificado. Mas pensar que se for autarca eleito já deixa de ser artificial. sim, mas Não é, quer dizer, é uma questão muito natural que surge da própria. Vamos só ter. Agora, daqui a pouco tem outra questão. Desculpa só mesmo. Desculpa só. Não é responder as questões que ele colocou? A outra questão é, dado que não há um modo pré-definido de se viver, né? Não há ciência que responda a essa questão, então qual seria o modo correto? Mas isso acho que é um pensamento fatalista, né? Não sei, dizem que todo homem é o aristotélico ou platonista, né? O Platão parece que defendia a ideia de que a vida humana é contingente. Quer dizer, parece que a qualquer altura desaparecemos. Porque se é isso, então não estudamos mais nada, vamos só esperar que o dia chegue. O homem preocupou-se a conhecer-se, a estudar, porque está numa luta permanente para a sobrevivência. Se dizermos não temos nada, não temos que ter o domínio, mas aliás, se a tua teoria fosse aplicada, acho que a espécie humana já não existiria, né? Se o homem não fosse capaz de estudar, por exemplo, assim, não íamos estudar para descobrir a cura do paludismo. Então, se calhar todos nós aqui já tivemos paludismo, teríamos morrido. Então, essa busca da ciência é para o homem ajustar-se à natureza. A natureza tem as suas regras. Nós não conseguimos viver voando, por exemplo. Ok. Sim, desculpa aí. A última questão há uma relação de casualidade. Do Filemon. Não há tempo para rebater ideias. O Filemon pergunta, acho que isso parece já ter sido respondido, né? Se a intervenção do Estado tira a pragmaticidade da própria educação. O Estado corrompe o sistema educacional. Nós não sabemos o que sabemos. Tudo isso por intermédio do Estado. Por exemplo, eu fiz economia, não sei se haveria necessidade de estudar economia ou estudar direito, por exemplo, fiz direito, mas não tem necessidade. Nós não nos conhecemos. Boas. O Estado corrompeu a verdadeira educação. Se calhar que teríamos grandes engenheiros, mas infelizmente pensa numa pessoa como eu, né? Crescida numa sociedade que não havia curso de computação, por exemplo. O único curso que havia é você, ou se calhar, ser padre. Ou então fazer ciências sociais. Então, como é que não fui corrompido com o sistema estatista? Se houvesse, não teria sido corrompido. Desculpa. Não, eu poderia adotar um sistema educativo primeiro. Se tivesse que estudar a economia ou direito, seria por vontade própria. Quer dizer, tinha que primeiro nascer um amor dentro de mim e eu pudesse estudar. Mas, essencialmente, eu teria uma educação primária, que é o domínio de atividades econômicas que me permitem a minha sobrevivência. Sim, agora temos uma questão prévia. O Makuva também defende que, em Angola, os profissionais da educação têm uma sobrevalorização. Ou seja, por se ser professor, por se ter a agregação pedagógica, ganha-se mais do que devia. Eu disse isso, não. Não, a ideia de que a agregação pedagógica é sobrevalorizada. Quando entrei em contato, começamos por aí. Não, o que eu defendo é
Quando se diz, por exemplo, que Tens de ter agregação pedagógica tem que para... estar exatamente para ser professor, isso é apenas um monopólio que, pronto, o que ocorreu é que as pessoas formadas na área da educação fizeram um lobby dentro do Estado e limitaram que pessoas formadas em outras áreas pudessem também estudar, porque pedagogia não acho que seja tão importante para impedir que... E se ensinasse a pedagogia em todas as escolas, por exemplo. Sim, então é isso. É como, por exemplo, acontece com o curso de Direito, né? É um monopólio. Para ser-se advogado hoje, você tem que ter o curso, tem que ter uma licenciatura em Direito e depois passar por uma formação, um estágio, né? Mas, no fundo, isso é apenas um lobby que a classe de advogados fez para evitar a concorrência com pessoas, por exemplo, não diplomadas, mas também entendam sobre a questão de julgamentos. Mas Então, considera que não se devia exigir agregação pedagógica para ser professor? Não, eu acho que pedagogia é frescura, né? É frescura. É frescura. Eunício Cassala. Pedagogia, desculpa. No sentido de que parece que nasceu com Rousseau, né? O Emílio de Rousseau? Não, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um dos grandes nomes do movimento escola-novismo. Mas, por exemplo, assim, eu estou numa oficina e vou aprender A reparar motores, não sei o quê. Aí não vai ter pedagogia. Eu próprio vou lutar com o interesse próprio para aprender. E não vou necessitar de uma pedagogia para aprender como é que se repara motor. No fundo o que aconteceu com o setor da educação, e pronto, eu até entendo, é um lobby que todas as outras áreas profissionais fazem. Falo, por exemplo, da ordem dos engenheiros, da ordem dos contabilistas. Por exemplo, uma empresa média não precisaria de um contabilista. Só que hoje o Estado impõe que você, com uma empresa de média dimensão, até às vezes pequena, você contrate um contabilista para ver se faz cálculos até tão simples que uma pessoa normal pode fazer. Então, as pessoas formadas no INE e no ICED viram que havia muitos intrusos, havia muita concorrência, né? As pessoas formadas na economia, direito, também entravam aí. Então vamos barrar, evitamos concorrência e só concorremos entre nós. Okay. É o que também fizeram os advogados, os economistas. Sim. Pedagogia é frescura. É frescura. Eu penso que essa ideia não passa de uma frescura. E eu penso que, quer dizer, é preciso, não é, como dizia o grande mestre Spinoza, não rir, não chorar, mas compreender. Nós temos de compreender as coisas, não é? Na sua essência, não é? Essa é a ideia do fundo. Desculpe, só vai concluir. Eu já dei aulas, mas nunca dei pedagogia. Sim. Eu acho que os meus alunos não me têm como um péssimo professor. Ok. Vamos lá, Eunício. Sim, eu que acho. Já fechar. Exatamente, estamos a fechar, não é? Bem, quer dizer que o pensamento pressupõe regras. E a ideia de se disciplinarizar, não é? Os ramos de saber, está à volta, não é? De um fundamento muito básico. É que só aprofundando um estudo numa determinada área, a gente melhor poderá compreender o objeto desse ramo do saber e melhor poderá exercer, não é? E melhor poderemos servir à sociedade. Que os exemplos vão ao infinito, não é? Por isso é que quem se dedica à agricultura tem de se especializar na área da agricultura, entender os solos, etc. Quem se dedica, por exemplo, quem pretende servir à sociedade no ramo da medicina, tem que estudar anatomia, compreender a natureza do ser humano. Mas há uma área do saber, há uma especificidade do ser humano que tem a ver com a questão da sua educação, da sua formação. E sabemos que não é, podemos educar do ponto de vista empírico, do ponto de vista informal. Sei que há educação informal, na família, enfim, nos ambientes sociais, nas comunidades. Há a educação não formal, que não pressupõe, não é, a exigência, não pressupõe muitos métodos intencionais. Mas há a educação formal que pressupõe o respeito de um conjunto de pressupostos, há princípios didáticos e quando apresentamos a obra Didática Manha, procuramos tocar um pouco nesses princípios. Portanto, partindo do pressuposto de que para se educar não existe, ou melhor, existe uma maneira específica ou um conjunto de maneiras de se educar o ser humano, de se instruir.
porque aqui estamos a falar da vertente não só da educação, grosso modo, valores, mas também a instrução. Eu penso que é uma ideia absurda dizer que não é necessário a formação, a agregação pedagógica, não é necessária a formação de pedagogos, porque... Não necessário não é importante. Não se devia considerar crucial para exercer. Eu penso que é crucial, porque senão a educação hoje já está como está banalizada, acho que estaria ainda mais banalizada. Okay. Eu penso que aqui nós temos gestores escolares que têm lidado com a questão da educação. Eu sou formado em ciência de educação, eu tenho muitas dificuldades, por exemplo, em instruir, não é, por exemplo, uma criança que não sabe ler e trazê-la para o mundo da leitura. Mas há há escolas, que formam pedagogos no sentido de muni-los com técnicas, estratégias, metodologias para melhor educar a criança. No fundo, essa é a ideia da tal pedagogia e a ideia da tal didática. Agora, dizer que, por exemplo, isso não é, essa agregação pedagógica não é importante, eu penso que, como disse um grande psicólogo, não é? Se não conhecermos o homem, não é, multifaceticamente, não poderemos educá-lo multifaceticamente. Okay. São os ramos da psicopedagogia que, não é, enfim, instruem o indivíduo, o profissional, para melhor exercer esse ofício. Agora, dizer que... Bom, obrigado, Eunício. Muito obrigado, Eunício Cassala. Muito obrigado, José Macuva.